E o Cruzeiro continua insano no mercado, pessoal. Já na manhã dessa sexta-feira, o clube anunciou o seu sexto reforço para a temporada 22 e trata-se do meia João Paulo, de 31 anos, que disputou a última Série A pelo Atlético Goianiense. O volante Rômulo, que teve passagem pelo Cruzeiro e que se encontra no La Serena do Chile, também tem seu destino definido e é sobre tudo isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sem não antes pedir para você encarecidamente deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal porque é muito importante e dessa forma você não perde nada aqui no canal Lado Azul e também usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então do volante Rômulo, que teve a sua negociação frustrada. Isso mesmo, o Cruzeiro vinha conversando com o Rômulo há bastante tempo sobre esse possível retorno dele para cá. Em algum momento as negociações estiveram bem avançadas e algumas pessoas já cravavam que o retorno dele estava certo. Entretanto, contudo, todavia, após algumas frustrações das negociações, o negócio hoje está dado por encerrado e confirmado pelas duas partes dos clubes. Tanto o Cruzeiro quanto o La Serena disseram já que as negociações estão encerradas. Houve uma conversa do zagueiro Paulo do Cruzeiro ir para o La Serena em troca do Rômulo, coisa que não andou. E por último teve uma sondagem do Zé Eduardo, atacante, ir para os La Serena para eles nos darem o Rômulo, só que também não rolou porque o Zé Eduardo não quis, de acordo com a reportagem que eu estava lendo, por causa da questão salarial que ele ia receber lá. Tanto é que o Zé Eduardo já acertou o seu retorno para o América de Natal. Ele não fica no Cruzeiro, vai para o empréstimo América de Natal. Então, com essas duas frustrações aí, o negócio entre Cruzeiro e La Serena por Rômulo está encerrado. E o volante, que teve passagem pelas categorias de base do Cruzeiro entre 2018 e 2019, não volta, pelo menos nesse momento, beleza? Eu particularmente não fico pesaroso, porque eu até gosto do Rômulo, acho que ele poderia ajudar, mas eu não trato o nome dele como uma grande coisa para o ano que vem, como boa parte da torcida. Então, se rolasse, tudo bem, mas como não rolou, para mim, tudo bem também, beleza? Vamos falar agora do meio-campista barra camisa 10, João Paulo, que tem 31 anos, que disputou a última Série A pelo Atlético Goianiense e é o mais novo reforço do Cruzeiro. Ontem, o Cruzeiro anunciou um pacotão de reforços, o Pedro Castro, Fernando Neto, Pará, Edu. Então o Cruzeiro está bastante frenético no mercado nesses últimos dias aí. E hoje pela manhã já o Cruzeiro havia anunciado a contratação do seu sexto reforço, que trata-se do João Paulo. O João Paulo, cara, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não prestei muita atenção nele nessa passagem pelo Atlético Goianiense, onde ele disputou a Série A e teve até números interessantes, mas eu me lembro mais dele pela Ponte Preta, que foi um clube pelo qual ele passou também, e ali eu tenho algumas recordações. É um cara baixinho, arisco, que percorre bem o campo, ele gosta principalmente de cair pelo meio e pela esquerda, e eu tava vendo uns vídeos dele, de lances e tal, para eu me atualizar a respeito do jogador, para poder vir dar aqui a minha opinião. E ele é um cara que, apesar de ser destro, ele tem facilidade também em bater com o pé esquerdo. Tanto é que tem gols dele com o pé esquerdo, dele pisando muito na área, que talvez seja o ponto mais positivo que eu vi nele, dando lançamentos tanto com o pé esquerdo quanto com o direito. Então é um cara que consegue se virar bem, independentemente de como ele está virado para o campo, seja com o pé direito, com o pé esquerdo, pisa na área. Vou mostrar o mapa de calor dele aqui e do Giovanni Piccolomo para a gente fazer uma comparação sobre a questão da intensidade, que o João Paulo consegue cobrir uma parte maior do campo, e isso, coincidentemente ou não, tem sido características de jogadores contratados pelo Cruzeiro. Pedro Castro, Fernando Neto percorrem uma faixa maior do campo comparado com os nossos volantes Adriano e Lucas Nonoca. E agora o João Paulo também percorre uma faixa maior do campo em comparação com o Giovanni Piccolomo. Então deixa eu colocar a arte aqui na tela. Vamos lá. Mapa do calor do João Paulo à esquerda e na direita do Giovanni. Lembrando que o lado esquerdo do campo é o campo de defesa e o da direita, consequentemente, o do ataque. Então, o que a gente pode ver logo de cara? Que o mapa do João Paulo ele é muito mais preenchido que o do Giovanni Piccolomo. Tem as faixas de intensidade vermelha ali que são maiores que o do Giovanni Piccolomo. O amarelo também é mais espalhado do que o do Giovanni.
dá pra gente ver alguma semelhança pelo lado que eles caem do campo. Ambos gostam de cair pela esquerda. Óbvio que o João Paulo chega mais na frente, tanto é que lá perto da bandeirinha de escanteio tem uma faixa vermelha e amarela ali bem ocupada, sendo que o Giovani ocupa sempre ali a intermediária entre o meio-campo, né, a saída de bola entre a lua do meio-campo e a grande área adversária. Então o Giovani meio que se limita àquela área ali de criação do campo de ataque e o João Paulo faz toda ela chegando mais à frente. Olha como que o mapa do João Paulo, ele tem vermelho e tem amarelo perto da entrada da área e ele pisa mais dentro da área também. Tem uns 4, 5 pontos amarelos do João Paulo dentro da área e o do Giovani são pontos bem superficiais ali, dizendo que ele praticamente não pisa dentro da área. Então, pegando para analisar pelo mapa de calor e pelos vídeos que eu vi a respeito do João Paulo, ele é um cara ambidestro, praticamente ambidestro, que pisa dentro da área, que chega à linha de fundo pelo lado esquerdo, e ele fez alguns gols. Os números do João Paulo são interessantes. Eu estava até vendo o Samuel Venâncio postando aqui os números do João Paulo nos últimos 3 anos. Pelo Atlético Goianiense, 42 jogos, 8 gols e 5 assistências, ou seja, 13 participações em 42. Não é nada muito absurdo, mas uma média aí de a cada 3 partidas ele participa diretamente de um gol. Pela Ponte Preta foram 38 jogos, 10 gols e 4 assistências, ou seja, 14 participações em 38, então melhorou o rendimento dele na Ponte Preta, era melhor porque ele jogou lá antes, na verdade, e no Avaí, em 49 jogos, 10 gols e 2 assistências, então 12 participações em 49, algo próximo aí a cada 4 jogos ele participa diretamente de um gol. Não são números absurdos, mas ainda assim eu acredito que sejam números bem superiores às nossas opções para a camisa 10 que nós tivemos no elenco nesse ano. Vamos ver o número geral dele rapidinho aqui e o histórico de clube. Aqui, ó, esse é o João Paulo, 31 anos, faz 32 só em maio do ano que vem. Aqui fala pé direito. E o engraçado é que ele é jogador da Tombense também, pessoal. O Cruzeiro tem feito muito negócio com jogadores da Tombense, né? O Keké veio para cá nesse ano e já saiu. O próprio Edu, não, apesar de não ser da Tombense, ele é agenciado pelo Uran, Eduardo Uran, que é um dos donos da Tombense, e agora temos a vinda do João Paulo, que é da Tombense. Então tem se tornado aí um clube parceiro do Cruzeiro. Tomara que a análise tenha sido feita tecnicamente apenas e não com envolvimento de amizade de empresários. Que fala que ele surgiu no Sergipe, passou pelo Asa, Tombense, Santa Cruz, Paraná, Atlético Goianiense, Avaí, Ponte Preta, Fortaleza e novamente Atlético Goianiense. Ou seja, ele nunca defendeu nenhum grande clube em sua carreira. Teve passagem por clubes tradicionais, como Santa Cruz, Paraná, Avaí, Ponte, Fortaleza e o Atlético Goianiense, mas esses clubes estão longe de serem considerados grandes, na minha opinião, camisas de peso. Então agora, essa chance que ele vai ter no Cruzeiro é o clube de maior pressão que ele vai enfrentar na carreira dele, apesar que alguns clubes aí, como Santa Cruz, por exemplo, tem uma torcida bem massiva também, mas não tão exigente quanto a do Cruzeiro. E aqui tem os números gerais dele. No Atlético Goianiense, em 71 jogos, 15 gols e 8 assistências, ou seja, 23 participações em 71. A cada 3 jogos ele participou diretamente de um gol, o que é bom para um camisa 10. Na Ponte Preta, 10 participações em 30 jogos, o que é bom também, manteve a média. No Avaí, 5 em 28, caiu um pouco, né, o rendimento. E no Santa Cruz, 10 participações, 6 gols, 4 assistências em 25. Foi a melhor média dele, mas ainda assim, de certa forma, mantendo uma regularidade. As passagens pelo Santa Cruz, Ponte e Atlético Goianiense, ele manteve uma regularidade. E lembrando que é um jogador que jogou a Série A. Então, fez alguns gols ali, pisando dentro da área. Ele é bom na invertida de bola também, dando lançamento longo e tal. Então eu acho que pode ser um nome útil para o Cruzeiro. Óbvio que não é aquele nome que a gente esperava que chegasse no Cruzeiro, como Lucas Romero, como Ábila, mas é o que tem para hoje e é o tipo de contratação que o Cruzeiro traçou como planejamento nesse início de ano. Então a gente pode discordar, né, de muitos nomes que estão chegando, mas uma coisa a gente tem que ser honesto. O Cruzeiro tem seguido
uma linha de raciocínio ali. Jogadores que tiveram algum destaque, que estão livres no mercado, que estão vindo a custo zero. O único pelo qual o Cruzeiro pagou alguma grana aí foi o Edu, pagando a multa rescisória dele, que dizem ter sido em torno de 800 a 1 milhão de reais. Então o Cruzeiro tem seguido um padrão de contratação, está tendo um planejamento, eu acredito. E como eu disse, cabe a gente questionar ou não a qualidade desses caras. E tem também, então, para fechar a minha opinião aqui, eu acho que pode ser um cara útil, que pode fazer mais do que os camisas 10 que nós temos no elenco atual, Giovani, Marcinho, e o Marco Antônio eu não vou colocar no meio dessa parada porque ele recém subiu da base e não teve uma sequência ainda. Mas eu acho que o João Paulo pode ser um nome mais interessante do que Giovani Piccolomo e Marcinho, que eram os que estavam aqui, beleza? E tem surgido um rumor forte aí também que o Dentinho, ex-Corinthians, Shakhtar Donetsk, pode estar pintando no Cruzeiro, mas não vou falar profundamente a respeito dele ainda. Ele que encerrou seu contrato lá com o Shakhtar nesse mês de abril e está livre no mercado. Deve sofrer assédio de outros clubes aí, não deve ser um jogador barato, mas vamos ver como é que essa situação vai desenrolar, beleza? Então use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre o que você achou desse novo reforço do Cruzeiro, João Paulo, vindo do Atlético Goianiense, e se você ficou frustrado ou não com a não vinda do Rômulo do La Serena do Chile para cá, beleza? Deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e use os comentários aí. E 8 horas da noite estamos de volta com a live Passa a Régua pra gente poder trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis!